Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um estudo de quarta-feira, terminando o nosso circuito bíblico, terminando o nosso ano como igreja, chamado de ano profético, ano eclesiológico, exatamente. Está terminando o nosso ano, em setembro a gente começa todo vapor, um próximo ano com um próximo tema, um próximo circuito bíblico. Mas ainda hoje nós estamos na penúltima semana do circuito. Semana que vem a gente termina o nosso circuito bíblico. Eu queria muito encorajar você que está lendo a Bíblia conosco a continuar até o final. Se você está on time, glória a Deus por isso. Se você está um pouquinho para trás, eu peço que você não desanime. Se você está muito para trás, não desanima, continua lendo. O importante não é você cumprir uma tarefa, mas é você estar em contato com a palavra de Deus. Eu acho interessante você ir se desafiando até aquilo virar uma rotina. Você pode colocar metas diárias de leitura, para isso que o circuito existe. Às vezes as pessoas acham que é meio mecânico ou que parece que a gente está lendo só para cumprir aquele dia. Sim, é isso. É uma ferramenta para ajudar ou nos ajudar a estar em contato com a palavra de Deus. Muitas pessoas não conseguem fazer isso soltas, sem uma tarefa, sem um circuito. Então, o circuito tem o intuito de ajudar as pessoas a ler a Bíblia e também canalizar a igreja para que a gente esteja lendo a mesma porção na mesma época. Nós estamos na penúltima semana, entramos no livro de Apocalipse, vamos estudar essa semana e na próxima esse livro tão complicado de falar sobre. Eu queria ler o texto com vocês e depois orar a respeito. Ah, lembrei de uma coisa, vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente. É porque nós estamos recebendo a escola bíblica infantil, alguma coisa desse tipo, da Igreja Hispana aqui na nossa sede. Então, em respeito aos irmãos, a gente deixou montado, né, para não mexer nas coisas deles. Mas é importante que vocês saibam que por isso que está diferente o nosso cenário colorido, que é para receber as crianças aqui. Tá bom. Dito isso, Apocalipse capítulo 1, verso 4. Eu quero ler com vocês 4 versículos, do 4 ao 8, e depois orar, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 1, verso 4, diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir. Dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai, a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, por favor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua direção, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos revele a Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos dirija. Peço que o Senhor prepare os nossos corações, as nossas mentes, que nós consigamos crescer um pouco em Ti, no conhecimento sobre quem Tu és, sobre quem Jesus é e no que isso impacta a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos clareza, entendimento, abra os nossos olhos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, seguinte, Apocalipse capítulo 1, verso 4 a 8, nós vamos falar um pouco sobre uma pessoa, nós vamos falar um pouco sobre um acontecimento. Por quê? Porque nós precisamos testemunhar sobre isso. Então, o tema de hoje é fiel testemunha.
Você tem sido uma fiel testemunha? Você é uma fiel testemunha? Você só pode ser testemunha do que você viu. Você só pode testemunhar de uma pessoa se você a conhece. Então hoje, para que você seja uma fiel testemunha, eu vou te apresentar uma pessoa chamada Jesus Cristo. Nesses 4 versículos, o apóstolo João nos apresenta Jesus, nos diz o que ele fez e nos diz o que ele fará. Então, junto com João, que escreveu essa carta às 7 igrejas da Ásia, nós vamos crescer um pouquinho mais no conhecimento sobre quem Jesus é. Vem comigo aqui, ó. Vamos verso a verso e com a graça de Deus nós vamos conhecer o nosso mestre. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Lembrando só que existiam outras igrejas na Ásia. Por exemplo, Corinto era na Ásia. Mas ele dirige a carta dele a 7 igrejas específicas. 7, biblicamente, para quem gosta de ler a Bíblia desse jeito, 7 significa totalidade. Não perfeição, como algumas pessoas dizem, irmãos, porque a Bíblia também se refere ao inimigo como 7 também. E o inimigo não é perfeito. Então eu acho que chamar o 7 de perfeição é um pouco incoerente. Mas o 7 demonstra com certeza a totalidade. Por causa desse próximo versículo. A vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do teu trono. Então, 7 vai simbolizar, vai dar uma sensação de totalidade. É como se o escritor tivesse ampliando o seu entendimento e falando assim, ó, é tudo sobre isso. Ele está se referindo ao espírito, ele fala, eu estou me referindo a todo o espírito, não a uma parte. Ele está se referindo a uma igreja, ele fala, estou me referindo, quando ele diz 7, eu estou me referindo a toda a igreja, não uma parte. Lá na frente em Apocalipse, o texto vai dizer sobre 7 olhos. Então, é como se ele estivesse comunicando, ó, ele vê tudo. Não é que necessariamente ele tem 7 olhos. Talvez tenha. Só um disso, a gente só vai saber depois. Mas a ideia do texto é totalidade. Os olhos dele estão espalhados por todos os lugares. Ele está vendo tudo. Não importa onde você esteja, você nunca vai conseguir se esconder dos olhos dele. Aí fala dos 7 candelabros, dos 7 castiçais, 7 trombetas, 7 selos e por aí vai. Mas esse não é o tema de hoje, mas só uma observação para que a gente cresça em entendimento. Então a carta foi dirigida a 7 igrejas. Quem escreveu a carta? João. Aí ele diz uma saudação. A vocês, graça e paz. Vocês já me ouviram falar, mas eu vou repetir aqui. Graça e paz é uma saudação que outros apóstolos usam também e que ela não é escrita, obviamente, à toa e nem escrita de qualquer maneira. Os irmãos, naquela época, vale a pena citar que era muito caro você mandar uma carta. Era uma mídia muito cara. O papel, entre aspas, papel, porque não era papel, mas entre aspas, papel, era muito caro. A tinta era muito cara. Então, cada palavra era muito bem escolhida. Não podia colocar palavras a mais. Tanto que você lê por exemplo, Paulo, ele tem o dom de escrever muitas ideias em frases curtas, porque ele precisava, entre aspas, economizar, ou, melhor dizendo, otimizar a ferramenta que ele estava usando. Estou dizendo isso porque João escolheu, como Paulo escolheu, em diversos momentos, falar graça e paz, e não paz e graça. Por quê? Porque a graça vem do Senhor Deus sobre a sua vida para que depois você tenha paz. Não existe paz sem graça. Então a paz não pode nunca vir antes da graça. Por isso que uma pessoa que não tem Jesus, não tem a graça, ela não tem paz. O contrário é, quem tem Jesus tem a paz que transcende todo o entendimento. Aquela paz que ninguém consegue explicar. Por quê? Por causa da graça. Primeiro você precisa ter a graça, para depois você ter paz. Então quando você for conversar com seus amigos, seus parentes, as pessoas que estão desesperadas, você, ao invés de tentar solucionar o problema que está tirando a esperança e a paz dela, vai para o coração. Porque ela não tem graça ainda. Porque se ela tivesse graça, ela estaria em paz, mesmo em meio a um problema.
Se você solucionar só o problema dela, beleza, você vai ajudar naquele momento. Só que depois ela vai ficar sem paz de novo, porque ela não tem graça. Então não se esqueça disso, a graça vem antes da paz. Por isso, graça e paz da parte de Deus para vocês. Ele continua dizendo: da onde que vem essa graça e essa paz? Daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do teu trono. Ele está falando de Deus o Pai, que era, o que é e o que há de vir, o que é eterno. Por isso a expressão, um dos títulos que nós usamos para Deus o Pai é eterno, porque ele era no passado, ele é no presente e ele será no futuro. Quando ele se revela a Moisés, a primeira vez que ele fala o nome dele, lá no Monte Sinai, até aquele momento na Bíblia Sagrada, na linha do tempo, ninguém nunca tinha ouvido falar o nome de Deus. Moisés pergunta para Deus: eu vou descer lá, vou conversar com o povo vai me perguntar: quem te enviou aqui para falar com a gente? Aí, o que eu respondo para eles, Senhor? Aí, o Senhor Deus revela o nome dele a Moisés: eu sou o que sou. Durante muitos anos ficou considerada sendo essa a melhor tradução para o português daquela frase que o Senhor Deus falou para Moisés, né, que é o nome dele. Mas depois os estudos foram avançando e chegou-se à conclusão de que eu serei o que serei é a melhor tradução para aquela frase, porque eu serei, o sou, o presente. Bom, vou filosofar um pouco aqui agora, vem comigo, tá? O presente, ele filosoficamente não existe porque, pronto, eu falei presente, pronto, já ficou no passado. Então, você vive um momento entre o que passou e o que virá. Como Deus não passa, ele sempre está na frente. Então, a expressão eu serei o que eu serei é tipo, nós, seres humanos, humanidade, estamos andando pelo tempo. Imagina você andando em uma estrada e Deus sempre está um passo à frente. Ele sempre é como se ele tivesse passado antes de você por aquele caminho, porque ele é eterno. Estou tentando colocar isso em palavras para que a gente consiga, de alguma maneira, compreender eu serei o que serei. Ele está sempre à frente de nós, porque ele já foi, ele já esteve no nosso presente, ele já passou por ali. Então, quando você chegar no seu futuro, ele já está lá também, ele já passou por aquilo. E quando você avançar mais ainda, o futuro do futuro, ele já passou por ali, e ele estará no seu outro futuro. Ou seja, você nunca o alcança, ao mesmo tempo, ele sempre tem condições de te ajudar, porque ele já passou por onde você está passando. Então, eu serei o que serei. Dito isso, ele está só se referindo ao nome do nosso Deus. O que era, o que é e o que há de vir. É desse Deus que eu, João, estou falando, e é nesse Deus, ou é desse Deus que eu entrego para vocês a graça e a paz. Agora ele vai para o Filho, presta atenção. E, partícula aditiva, e Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Pausa. Quem nos revelou o Pai? O Pai é invisível. Quem nos mostrou o Pai? Jesus, o Filho. A Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem de Deus, o Pai. Quem nos mostrou o amor? Jesus, o Filho. Quem nos mostrou a graça? Jesus, o Filho. Quem nos mostrou o perdão? Jesus, o Filho. Ou seja, quem é a fiel testemunha do Pai é Jesus, o Filho. Como que você vai até o Pai? Em Jesus, o Filho. Hoje, igreja, somos a fiel testemunha de Jesus, o Filho. Então, as pessoas precisam ouvir sobre Jesus das testemunhas dele, que somos nós. Uma vez que as pessoas ouviram sobre Jesus, elas vão até Jesus. Em Jesus, elas vão até o Pai. Por isso que Jesus era a fiel testemunha do Pai, e eu espero que nós sejamos as fiéis testemunhas de Jesus. Jesus, que é testemunha fiel. O que mais Jesus é? O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Volta. Ele está te apresentando uma pessoa. Quem ele está te apresentando? Jesus, o Filho. Porque ele já falou de Deus. Que era, que é e que há de vir. Ponto. Agora ele vai falar, estou te apresentando uma outra pessoa. Jesus. Estou falando que são duas pessoas diferentes. Para você entender a linha de raciocínio. Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Ou seja, a morte gerou uma pessoa. A morte gerará
milhares, miríades e miríades de pessoas. Mas de todos esses milhões de pessoas, teve o primeiro. Por isso ele é o primogênito, o primeiro gerado da morte. O primeiro que a morte gerou foi Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando você lê a Bíblia, diz que ele é o unigênito do Pai. O único que Deus gerou foi Jesus Cristo. Então calma, presta atenção, para você ver direitinho isso aqui. Quem gerou você foi sua mãe. Mas quem gerou Jesus, Cristo, foi o Pai. Deus. Deus só gerou um filho, que é o nosso Salvador. Por isso ele é unigênito do Pai, a Bíblia diz. Agora vem para esse texto. O texto diz que ele é o primogênito da morte. Então, se ele é o primogênito, é porque vai ter um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto. De Deus, não. De Deus, ele é o unigênito do Pai. Isso é uma coisa, está bem resolvido. Filho, com F maiúsculo, filho do homem, o filho do Pai, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Senhor e Salvador foi para a cruz, morreu, ressuscitou, vencendo a morte. Abriu o caminho para que nós percorramos esse caminho. Qual caminho? Nós morreremos um dia, se Jesus não arrebatar a igreja antes, depois nós seremos ressuscitados no dia do arrebatamento. Nós venceremos a morte porque ele venceu primeiro. Ele é o primogênito gerado da morte. João está te apresentando uma pessoa. Ele quer que você conheça essa pessoa. Essa pessoa é fiel testemunha do Pai, essa pessoa é o primogênito da morte. Terceira característica dessa pessoa, o soberano dos reis da terra. Quando João escreve, João está preso, porque um império, está exilado, porque um império o exilou lá na ilha de Patmos. Quem o exilou? O Império Romano, que tinha um soberano, que tinha um imperador, César. João está dizendo aqui, esse Jesus Cristo é o soberano. Ele está por cima de todos os reis da terra. Então ele é fiel testemunha, ele é o primogênito da morte e ele é o rei dos reis. Ele que governa tudo, sozinho. Ninguém o aconselha, ninguém o ensina, ninguém tem condições de decifrar os pensamentos dele. Então ele é o soberano dos reis da terra, ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis. Esse é Jesus Cristo. Ele está te apresentando essa pessoa. Quando ele diz que Jesus é o rei dos reis, ele está dizendo, Jesus é sobre todos os reinos. Trazendo para nós hoje, Jesus é sobre todos os políticos. Jesus é sobre Biden, Jesus é sobre Trump. Jesus é sobre Bolsonaro, Jesus é sobre Lula. Você não deve adoração e veneração a nenhum outro ser, nenhum outro líder, a não ser Jesus Cristo. Você não deve adoração ao seu pastor, você não deve adoração ao seu pai. Você não deve adoração ao seu irmão mais velho. Você não deve adoração ao seu cantor predileto, ao seu jogador de futebol favorito. Não. Jesus está sobre todos esses. Quem governa, quem tem as chaves nas mãos, a quem pertence todo o poder, é a esse Jesus Cristo que você deve ser testemunha. Porque ele é o rei dos reis, ele está no controle de tudo, nada sai do seu controle. Ele reina absolutamente dos céus sobre a terra. Beleza. Esse é o ponto 1, a apresentação. Tudo isso aqui nesse... Quantos versículos? 1, 2. Os próximos 2 versículos ele vai dizer o que Jesus fez. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus o Pai. A ele seja a glória, o poder para sempre. Amém. Esse Jesus fez o quê? Nos amou. Como nós sabemos que Jesus nos amou? Porque ele se entregou em nosso lugar. Ele sofreu a pena que estava destinada a nós. Ele pagou o preço para que nós hoje pudéssemos dizer que a salvação é de graça. De graça para nós, porque alguém pagou. Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Como que Jesus nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue dele? O seu pecado, a Bíblia diz, fazia ou faz, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, o seu pecado faz separação entre você e o vosso Deus.
Nada do que você fizer ou fizesse seria capaz de anular o seu pecado, de tirar essa sujeira que te separa do Deus puro e glorioso. Então, o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz, purificou os nossos pecados, nos lavou no sangue dele. Isso tudo são a figuras de linguagem para representar o que aconteceu diante do tribunal espiritual, onde estava Deus o Pai como juiz, nós como réus, a humanidade, e o Senhor Jesus como nosso substituto. Então, naquele momento, onde Deus o Pai nos consideraria culpados por causa do nosso pecado, a humanidade inteira nasceu em pecado e está separada de Deus, nós estávamos destinados à morte. A morte e morte, de novo, duas mortes, a morte humana e a morte espiritual. Nós iríamos o que a Bíblia chama de perecer. Perecer é uma palavra que não é usada hoje em dia, mas que é como se fosse final. Acabou, não tem mais nada dali para frente. Por que essa é uma palavra importante na Bíblia? Porque morte não significa final, como muitas pessoas acham que significa. Porque humanamente a morte é o final para o ser humano. Só que para Deus, na eternidade, a morte não é o final. O final é perecer. Então a pessoa morre como ser humano, mas ela está viva. O que morre é o corpo dela. Nós, em pecado, a humanidade pecadora morre como ser humano e depois morre de novo. Perece, deixa de existir. Beleza. O Senhor Jesus, ao nos salvar, voltando, o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, ele nos deu vida. Por quê? Porque ele limpou os nossos pecados. O sangue dele limpa os nossos pecados. Como, Pedro? Quando você chega diante de Deus e reconhece, eu sou um pecador, eu estou separado do Senhor, mas eu clamo, eu preciso de Jesus Cristo sobre a minha vida. Isso é o que nós, cristãos, chamamos de entregar a vida para Jesus. Senhor Deus, eu entrego a minha vida para Jesus para que Ele purifique a minha vida e eu possa, assim, ser reconectado ao Senhor, o Pai. Que eu possa ser adotado por essa família, para que eu possa ser enxertado, colocado de novo nessa árvore e assim sucessivamente. O Senhor Jesus Cristo, vou recapitular, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o Rei dos Reis, que nos amou, ele nos purificou pelo sangue dele. É isso que João está dizendo que ele fez. Ele nos amou e ele nos purificou na cruz. E olha que lindo, ele não só nos purificou, ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai, ao seu Deus e Pai. Então, pausa. Ele nos purificou e nos fez reis e sacerdotes para servirmos a Deus o Pai, aquele que nós lemos aqui primeiro, o que era, o que é e o que há de vir, o que está sentado no trono com os 7 espíritos ao redor dele, o que vê tudo, o que sabe tudo o tempo todo, o nosso grande e glorioso Deus. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Nós aqui, pequenos como somos, por causa do sangue de Jesus, da redenção que nós temos no sangue de Jesus, nós nos tornamos reis e sacerdotes. Agora a gente vai ter que parar um pouco aqui para entender. Por quê? Porque antes de Jesus Cristo, lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus tinha dito para que Israel desempenhasse essa função. Israel seria uma nação de reis, cujo grande rei seria o Senhor Deus. Israel seria uma nação de sacerdotes. O que é um sacerdote? É a pessoa que conecta duas pontas, conecta a humanidade ao divino, conecta o divino à humanidade. Só esse sacerdote conseguiria fazer isso. Israel, não o país hoje, tá? A nação bíblica de Israel foi durante um tempo, a nação governada por Deus, uma teocracia, e por conta dessas leis e desse governo, essa nação mostrava Deus ao mundo. Porque se você cumpre, por exemplo, eu consigo entender quais são as regras da sua casa vendo seus filhos. É meio óbvio isso, não é óbvio? Eu consigo entender se você na sua casa é limpo de higiene vendo seu filho. Eu consigo entender na sua casa se você é uma pessoa obediente vendo seus filhos.
Então, através das regras da vida dos seus filhos, eu conheço os pais, a filosofia da casa. Volta. Através do povo de Israel, o mundo conheceria Deus por causa das leis. Por isso aquele monte de lei. Por isso aquele jeito de viver tão diferente, estou falando do Antigo Testamento, aquele jeito de viver tão diferente das outras nações. Porque o Senhor Deus estava se revelando ao mundo através de Israel. Uma vez que Deus se revela ao mundo através de Israel, o mundo vai perguntar para Israel, quem é o seu Deus? A Israel, como sacerdotes, pega o mundo e leva para Deus. Pronto. É isso. Não está explicado? Você agora, por causa de Jesus, é rei e sacerdote. Como? Você não vive mais debaixo das leis e das regras, da cultura, do sistema. Porque você pertence a um rei, você tem um dono. As pessoas perdem a esperança porque estão olhando para homens, governadores, políticos e não para Deus. As pessoas estão com falta de paz, atribuladas, porque estão confiando no seu dinheiro e não em Deus. As pessoas estão completamente perdidas e sem rumo porque elas estão tentando preencher o buraco no coração delas com coisas e pessoas e não com Deus. Em Jesus nós fomos feitos reis. O que isso quer dizer? Você é um reino, você faz parte de uma nação que tem um rei. Você vive a cultura desse reino, você segue as leis desse reino. Você gosta do que esse reino gosta, isso é cultura. Você faz o que esse reino faz. Consequentemente, você é diferente das outras pessoas. As pessoas vão te perguntar. Aí você vai mostrar Deus para as pessoas. Você, nesse momento, é um sacerdote. Por isso, a cultura do reino em você vai chamar a atenção das pessoas. Uma vez que as pessoas te perguntarem ou vierem na sua direção, você vai dirigi-las a Deus. Você foi um sacerdote. Tudo isso por causa do sangue de Jesus na cruz e por causa do amor dele. Então, agora, só uma pequena observação. Algumas pessoas vão dizer que, e eu quero que você fique com a pulga atrás da orelha, que se você não se porta como participante de um reino e como um sacerdote, que talvez você não passou pelo sangue e não foi objeto do amor. Ou seja, você não é crente. Algumas pessoas vão dizer isso. É possível que você tenha sido objeto do amor, tenha sido lavado pelo sangue, mas não faça parte do reino e nem seja um sacerdote? Será que é possível? Por isso, uns irmãos acreditam que se a pessoa não está dando fruto, se a pessoa não está vivendo como participante de um reino e atuando como um sacerdote, talvez ela não tenha sido purificada pelo sangue, talvez ela não tenha sido impactada pelo amor de Jesus. Fica a questão. Estou dizendo talvez, para que você se ponha a pensar sobre a sua própria vida. Lembrando que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai, ao seu Deus e Pai. Então nós somos um reino e um sacerdócio que serve a um Deus, o Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia. Não deixem as pessoas roubar essa informação de você, tá bom? Nós servimos ao Deus da Bíblia. Nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É isso. Não servimos a outro Deus. Não são deuses, é um só Deus manifestado diferente em cada cultura. Não. É o Deus que se revelou na natureza, mas se revelou revelação geral e revelação específica na palavra. Se você chegar em outra cultura que tem a mesma palavra, beleza, é isso aí. É o nosso Deus. Mas ele se revelou na palavra. Ele se revelou depois em Jesus. Ele se revelou depois na igreja, na comunhão da igreja, que é o Espírito Santo em nós, na verdade. Então, isso é pedra fundamental da nossa fé. Jesus Cristo, homem, nos reconecta com Deus, o Pai. Quem é esse Deus, o Pai? Eu sou o que sou, eu serei o que serei, o que era, o que é e o que há de vir. O Deus da Bíblia, o Deus de Moisés, o Deus de Noé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
Isso tem que estar claro para a gente, porque nós vivemos uma época muito de relativização, tá bom? A esse Deus, não, na verdade é Jesus, porque ele está falando de Jesus, seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. A Jesus Cristo seja a honra, a glória, o poder, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. Amém. Isso foi o que ele fez. Lembra? Ele explicou em 2 versículos quem ele é. Ele explicou em mais 2 versículos o que ele fez. E agora ele vai explicar o quê? O que ele fará. Vem comigo. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Jesus Cristo voltará. O nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho da Maria, voltará. Com poder e grande glória, aparecerá nos ares. Todos os olhos o verá. Ou todos os olhos verão a ele. Ninguém vai conseguir passar desapercebido desse dia. Inclusive aqueles que o mataram, aqui ele diz. A gente pode expandir esse o traspassaram para inclusive aqueles que não gostam dele. Todos o verão. Não só os crentes, mas toda a humanidade verá naquele glorioso dia, quando o Senhor Jesus aparecer nos ares, com as nuvens e os seus santos, e ele vier pisar no Monte das Oliveiras. Naquele dia todo o olho verá. É naquele dia que toda língua será naquele dia que toda língua confessará, porque as pessoas estarão com medo. As pessoas tremerão com o som, os ruídos imagina, do estrondo dele aparecendo nos ares e da montanha rachando ao meio quando ele pisar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Se você está lendo o circuito bíblico, você passou por Tessalonicenses. Se você está lendo o circuito bíblico, você passou por 2 Pedro. Você passou por Daniel, filho do homem, que aparecerá e regerá todas as nações. Você passou por Zacarias, dizendo que aqueles que o traspassaram olharão para ele. Pois é, né? Tá vendo que bonito quando a gente lê a Bíblia? As coisas começam a fazer sentido, o quebra-cabeça vai sendo montado. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, que furaram ele. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Todo mundo vai chorar. Aí existe a tese de que uns vão chorar, se lamentarão de alegria ou de dever cumprido, e outros vão se lamentar por não ter conseguido cumprir o dever, por não ter dado crédito ao nome de Jesus Cristo. Irmãos, o ponto é, ele aparecerá nos ares. Ele aparecerá nos ares. E como eu disse um dia aqui nesse púlpito, esse mesmo acontecimento será terrível para uns e glorioso para outros. Então, você precisa saber se para você esse dia, quando o nosso Salvador aparecer nos ares, ou quando o meu Salvador, o amado da minha alma, o mais belo dos belos, o homem que tem os olhos como chamas de fogo, quando ele aparecer nos ares, se você vai, eita, não deu tempo, e vai tentar comer a parede, a Bíblia diz sobre isso, tamanha angústia, ou se você vai se gloriar em ver o príncipe cumprindo o plano do Pai. Porque ele virá. Da mesma maneira que João falou que ele morreu, da mesma maneira que João o apresentou como primogênito da morte, ele morreu para nos reconectar com Deus e nos fazer reis e sacerdote. Ele venceu a morte, hoje ele está à destra de Deus, reinando absolutamente. Em pé, não sentado no trono. Em pé, como quem diz, vamos galera, está chegando a hora. Preparem a festa, preparem o cortejo, arrumem os cavalos, porque está chegando a hora. Ele aparecerá nos céus, com poder e grande glória.
o João fala assim, assim será. João escreve e ele termina reforçando, presta atenção nisso, hashtag, fica a dica, vai acontecer. Ele ainda manda um amém depois, amém. Para mim, nesse momento, irmãos, não importa qual linha escatológica você segue. Se você acredita que o arrebatamento é antes da tribulação, ou o arrebatamento é após a tribulação, se você tem ouvido todos esses podcasts por aí, sua cabeça está uma bagunça, você não sabe mais se você vai para o céu, se o céu desce para a terra, se você vai ser um ser humano, se você vai ser glorioso, não importa. Para mim não importa nesse momento aqui. Isso é assunto para classe, isso é assunto para quem ama a Bíblia, para quem quer ler a Bíblia e não ficar ouvindo podcast. Presta atenção, o que importa é como será para você o dia que você encontrar aquele que morreu e ressuscitou diante de você. Como será para você? Você vai pedir para ele dar um tempinho para que você case antes? A sua oração é, Senhor Deus, segura aí porque eu preciso do meu documento, eu preciso ver minha mãe antes. A sua oração é qual? Qual é a sua oração? Senhor Deus, eu te amo, mas eu amo mais alguma coisa. Espera um pouquinho aí que eu preciso fazer aquilo. Ou a sua oração é, Senhor Deus, eu gosto de todas essas coisas, mas eu gosto mais do Senhor. Eu queria que o Senhor aparecesse agora para eu te dar um abraço, para eu me prostrar aos teus pés, para eu lavar os teus pés com as minhas lágrimas. E ele termina dizendo, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o Pai. Quando você lê a Bíblia, presta atenção quem está falando. A gente estava falando de Jesus, agora a gente está falando do Pai. Palavras do Pai, aspas. Eu sou o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós lemos 4 versículos. O primeiro versículo que a gente leu, quando João fala do Pai, ele fala assim, a vocês graça e paz da parte daquele que era, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos. João fala, João. Agora, ao final, o último versículo que a gente leu diz, eu sou o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O texto começou com o Pai, o texto terminou com o Pai, e no meio o texto apresentou o Filho, falou o que o Filho fez e o que o Filho fará. Falou que o Filho é uma fiel testemunha do Pai, e eu espero que você seja uma fiel testemunha do Filho. Porque o Senhor Deus reina absoluto, Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o A e o Z, as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última, então fazendo uma analogia, o A e o Z. Eu sou o princípio e o fim. Ou seja, eu estava no princípio e eu estarei no fim, logo eu sou eterno. O que era, o que é hoje e o que será sempre. Esse é o nosso Deus. O que está fora do tempo. E o que planejou tudo isso. Planejou reconciliar com Ele o mundo através de Jesus, o Filho, o nosso Salvador. Ele voltará, o nosso Salvador. Com poder e grande glória, vencerá o inimigo com o sopro da sua boca, com a espada de 2 gumes que sai da boca dele, que é a palavra. Ao final ele vai tirar sarro do inimigo. Não, as pessoas que estarão com ele naquele glorioso dia falarão, era esse aí que debilitava as nações? Esse era o poderoso, que as pessoas achavam que era poderoso? Esse que não aguentou o hálito do glorioso Rei dos Reis? Irmãos, ele aparecerá. E você? O que você fará? Como está o seu coração? Você tem sido participante de um reino? Você tem sido sacerdote para alguém? Se não, que você caia aos pés do Senhor Deus, clame por misericórdia e por direção. Se sim, que você caia aos pés do Senhor Deus, clame por misericórdia e por direção. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus Cristo.